agora no Wiki Rádio, eu tenho aqui o prazer de receber não só um grande profissional, mas um grande amigo. O grande Fernando Mansur. Tudo bom, Mansur? Que prazer ter você aqui, rapaz. Pois é, Rita, uma alegria. A gente já se conhece há algum Né? tempo, não pessoalmente, mas através das nossas comunicações. Pô, fico muito feliz sempre que eu recebo uma mensagem sua, sempre muito Ah, carinhosa. E a gente troca ideias, troca figurinhas, troca informações, lembranças, né? lembro, Aí sem dúvida. resolvemos fazer esse Papos e Canções, E histórias do FM. isso é interessante porque essas nossas conversas aqui já eram um podcast que a gente estava É, fazendo, né, Mansur? isso. Então, muita história para lá e para cá, Isso. trafegando, e eu tenho muitas curiosidades que são relacionadas à música e o rádio. E a vida do Mansur está totalmente interligada à comunicação e à música brasileira e música internacional também. Diante disso, tivemos essa ideia de criar o Papos e Canções, Memórias do FM, Memórias do Fernando Mansur, que é uma bela ideia e nada mais justo de que compartilhar todas essas lembranças, né, Mansur? São muitas coisas que você tem no Sim, rádio. Quanto tempo você tem de rádio? 50 e poucos anos. 50 e pouco, 50 e muitos. E muito bem vivido, né, meu amigo? É, felizmente. O Mansur que começou em Minas, não é isso? Ponte Nova. Aí começou no rádio. E E, como é que foi esse começo do rádio? Sempre foi uma coisa que tocou o teu coração também? Nossa Senhora, eu ouvia rádio de manhã, de tarde e de noite. Estudava ouvindo rádio, fazia tudo ouvindo rádio. Ouvia rádio de Minas, São Paulo, Rio, ficava aquilo na minha cabeça, eu sonhava. Até que um dia eu fiz um teste lá em Ponte Nova, passei, comecei a trabalhar. Aí, pronto, começou. Isso, depois fui para Belo Horizonte, trabalhei lá também, Nova Lima, depois volto para Ponte Nova, onde eu faço letras, né, na Universidade Federal, Ah, perdão, legal. Católica Ah, de Minas ok. Gerais. E aí, em 72, eu me formo em letras. Em 73, vou para o Rio, para a Rádio Nacional, onde eu fiz um concurso, passei. Em 70, Olha se. vou para a JB. Meu primeiro chefe, Eliakim Ah, Araújo, nosso querido, eu grande locutor. E depois, Rádio Cidade, em 77, né? Fiquei 10 anos na cidade. Depois, FM 105, mais uns 3 ou 4 anos. lembro. Depois, voltei para a JB, FM, já nessa época FM. Depois, MPB FM, fiquei 17 anos lá também, né? E Sensacional. agora gravando, sendo voz padrão da JB-FM, voltando a Bom Filho a Casa Torna. Mas, peraí, Mansur, essa história, o seu tempo na Rádio Cidade foi apenas uma década. Uma década, é. E todo mundo lembra, a história se revelou aí. Eu pensei que você tinha trabalhado muito mais tempo na cidade. Foi uma década, mas também uma década super intensa, né? É. Os outros saíram antes de mim. Ah, é? Todo mundo saiu antes. Eu era o único daquela turma. Já A estavam turma. nove. O começo foi 1º de maio de 77, ou seja, estou fazendo 48 anos aí. Sim. Mas estava você, o Eládio, o Romilson, Jaguar, todo o time. Jaguar, Ivan Romero, E todo Sérgio, mundo saiu todo antes. mundo, é. O Sérgio Luiz estava também já. Também. Depois ele foi para a Record, né? Lembro. Na Que TV. timaço, hein? É. Paulo Roberto, Niterói. Grande Paulo É. Roberto. Mansur, como é que foi a sensação de perceber que a cidade estava começando? Eu não sei nem se dava para também sentir que essa rádio iria mudar o rádio no Brasil. É, não dava. Tanto é que eu escrevi uma tese lá para o meu mestrado na Universidade Federal. Eu escrevi a tese e depois virou Ai, que livro. No ar, legal. no ar, o sucesso da cidade. A que pegou todo mundo de surpresa. Entendi. Porque ninguém sabia que ia dar estouro fantástico em poucos meses, né? Foi um negócio E, maravilhoso. e também a gente percebeu que existia um tráfego de fitas por todo o país. Todo É, mundo conhecia, então, no norte, no nordeste, no sul, em São Paulo, todo mundo tinha como referência: ó, vamos começar uma rádio aqui? Vamos ouvir essa fita da cidade aqui, porque é legal saber como é que é. Então virou um parâmetro virou, de comunicação no FM. é, virou como você disse, né? A gente viaja pelo Brasil e a pessoa fala, pô, eu gravava as fitas, trocava com meus colegas, os locutores, né? E essas fitas eram tratadas como ouro, né? Falar, não, Ouro. já me devolve a fita da cidade aí É, que eu tenho que guardar. Poxa, mas conheceu muita gente também, né, Mansur, ao longo de todo esse tempo.
Nossa! E a rádio, ela teve uma equipe de locutores muito boa, né? O Carlos Townsend teve uma sensibilidade, foi o primeiro coordenador, né? Ok. Sensibilidade enorme de escolher o time. Depois veio o Clever também, que deu Cleber continuidade. Pereira, Clever claro. Pereira, uma equipe de programadores excelente, produção, quer dizer, várias coisas contribuíram para esse sucesso, né? Me fala do comportamento, como é que as outras rádios no Rio de Janeiro perceberam a chegada da Rádio Cidade? Ficou, ué, que É, rádio maluca essa aí, rádio muito diferente. Como é que foi esse comportamento da entrada na cidade, já que a rádio no Rio de Janeiro, o rádio era muito formal. Aí, a é. partir da cidade, se tornou uma outra linguagem de FM. Como é que foi esse começo? Eu acho que todas as rádios sentiram, né, esse impacto e começaram a mudar suas programações, né? Imagina lá, Tema Globo de Rádio, com Globo FM 98, eles fizeram uma nova diagramação, digamos assim, nas suas programações, né? A 98 entrou em seguida bombando depois de 4 anos de radicidade, né? E ela assumiu a liderança, né? Ah, E, ok. e 10 anos depois, a FM O Dia assume a liderança também do FM. Então teve uma construção, foi um reinado muito absoluto aí da É, cidade, né? Então conseguiu ter um resultado. e ela espalhou no Brasil todo, né? Com as suas afiliadas, né? Como diz, né? Esse Várias. fenômeno, é esse fenômeno que eu acho mais curioso, que a Rádio Cidade, em qualquer lugar que você vá, Aham, alguém conhece o Mansur, o Jaguar, o Eladio, o Romilson, todo mundo sabe que essa é uma referência de fazer comunicação. Então, isso tomou uma proporção nacional, né? nacional. E a cada vez que a gente passa assim, poxa, por exemplo, outro dia até te mandei um vídeo, Cacau Menezes, que é aqui um colunista Lembro da jornal, RBS. é, através de um amigo, Fernando Mansur, um homônimo, né, que Ok. era veio para cá, jornalista, a gente se conheceu. Ele falou de mim para o Cacau fez uma materinha na TV muito simpática, né, Que falando que legal. ele via a Rádio Cidade naquela época também, dando as boas-vindas para mim e tal. Foi uma coisa muito simpática. Então, isso foi, tem 2 semanas, 3 semanas, Você mandou logo em você vê que seguida, né? até hoje repercute, né? Uma lenda do rádio brasileiro que nos anos 70 e 80 fez o maior sucesso no Rio de Janeiro, está morando em Floripa. E quem descobriu a fera aqui na cidade foi um homônimo, o nosso Fernando Mansur. Um encontro histórico. Aqui do meu lado, meu homônimo, Fernando Mansur, das áureas épocas da Rádio Cidade. Grande honra tê-lo morando em Floripa. Fernando Mansur, da Rádio Cidade FM. Para quem não está sabendo, é o seguinte: o Fernando Mansur morou muito tempo no Rio de Janeiro, toda a carreira dele foi construída dentro do mercado carioca e teve a proporção nacional através da Rádio Cidade, da Rede Globo e tudo mais. E hoje, faz um tempo que você mora em É, Florianópolis? Quanto tempo, mais ou menos? 8 anos. 8 anos. Pô, você já tá local, já tá nativo, pô. Tá bom? Manezinho. É um lugar maravilhoso. Mansur, esse assunto da cidade é algo muito marcante. Vários arquivos, a gente tem muito arquivo do Wiki Rádio falando da cidade, inclusive você fazendo, dia do seu aniversário. Nossa, tem muita coisa legal. E uma coisa que marcou muito, que eu vejo, foi a entrevista dos Carpenters. Ah, sim, Essa sim, sim. entrevista dos Carpenters, eu não lembro de um outro profissional do teu gabarito aí que conseguiu fazer uma entrevista com essa. Como é que foi esses bastidores da chegada deles, dos Carpenters na cidade? Você entrevistou na cidade eles, né? Na cidade, no estúdio da Rádio Cidade, tem até disponível, né, no YouTube, você encontra lá, simpático. Ela e o irmão chegaram, né, e nós fomos almoçar num restaurante no 7º andar do Jornal do Brasil, do prédio do Peraí, Jornal do Brasil. ok. E tinha um restaurante popular, nós íamos todos os dias lá no Ok. 7º andar, e tinha um restaurante mais sofisticado, Regines, Regines, que ok. era um restaurante lá do Hotel Mediterrâneo. Lembro. Então, esse restaurante sofisticado era o Regines, que a gente ia lá só de vez em quando recebia salário e tal, porque era mais caro. E nós fomos almoçar lá com os Carpenters, né? Ai, Então, foi uma legal. legal. Depois nós fomos fazer entrevista. E ela muito solícita, né, Karen? Poxa, o Richard. Inesquecível,
possível, né? E isso foi no momento em que estava no auge dos No Carpenters. auge da cidade e dos Carpenters, é. Uma coisa meio rápida assim, mas bem tocante. E teve uma coisa que veio daí, a Isabela Taviani, cantora brasileira, era muito fã dos Carpenters, quando ela era jovem lá, criança, jovem e tal. E ela me ligou um dia pedindo a música dos Carpenters. Ok. E eu costumava gravar sem a pessoa saber. Lá tinha um gravadorzão de rolo, um Ampex. Ok. Ah, você quer ouvir os Carpenters? Por quê? E tal, papai. Ela falou, eu gravei. E na hora que eu ia tocar os Carpenters, eu coloquei antes, durante a introdução, a Isabela falando, eu quero ouvir, porque eu gosto muito dos Carpenters e tal, papai. E a Isabela até hoje lembra disso, uma vez quando eu fui entrevistar, contou. E ela viria a gravar um disco só com música dos Carpenters. Olha só que curioso. Com a participação da Dionne Warwick em Close to You. A gente nunca sabe a proporção Não sabe. da onde vai esse cometa, onde é que ele vai parar, né? Você falou, alguém está ouvindo e aquilo está repercutindo de alguma maneira. E acho que você, Mansur, é um dos profissionais que eu conheço e que mais tem registros gravados na mão das pessoas, assim, tipo, todo mundo tem alguma coisa sua gravada. Todo mundo tem, ou uma entrevista, ou você fazendo horário, ou um bate-papo. E acho que isso é muito compensador para o profissional, ver até onde chega essa admiração, né? Você me fez lembrar, você falou aí da Rede Globo, eu fiz locução lá de chamadas, né? Criança Sim. para doar R$ 5. Muitos anos. Não solte balões. Mas antes disso, na década de 80, eu apresentei em off o Geração 80. Eu ia falar disso. Eu lembro desse programa. O Geração 80 não tinha o Globo de Ouro ainda. Acho que tinha o Globo de Ouro, mas o jeito do Geração 80 era tipo rádio. Era tipo rádio. Eu ficava lá no auditório com o redator, o Vladimir, o nome dele. Ele era filho de um senhor, um jornalista da Rede Manchete. Acho que sim, mas o Vladimir era maravilhoso. A gente ficava assim, ele escrevia o texto, mas me dava total liberdade de falar do meu jeito, né? Eu ficava lá e entrava o artista, entrava a introdução, né, o playback, e eu em cima, como se fosse rádio, né? Beth Carvalho. Olha a vizinha do Garcia aí. Nossa Senhora. Domingo é dia, a tarde convida e a festa é sua. Muito samba, Beth Carvalho, grande erro. Você não é feliz, eu sei porquê, amor. Opa, aquele clima lá em cima. Vamos lá, a sua animação na festa do Geração. Baiano e os Novos Caetanos, só pra dar um toque. É só pra dar um toque, é só pra dar um toque. As coisas tão rolando do Chuí a Oiapoque. Eu lembro dos patrocínios, Tarup, Calói, tá todo mundo lá e tá roupa nova, todo mundo no comecinho ali, que coisa espetacular. Esse foi a tua primeira participação na televisão, não? Na Globo? De vez em quando a Globo chamava a gente para gravar o Globo de Ouro, dando depoimento, né? Tá. A gente vestia um smoking, né? E falava, né? E assim. Não, lá eles davam pra gente Tá. o smoking na hora, né? Aí a gente fazia depoimentos, Fagner, canteiros e tal, falava... Na época, nossa, que show, que show. Mas essa chamada, quando eles me convidaram lá, eu ia apresentar ao vivo, aparecendo. Ok. Walter Lacer era o diretor. Ele me chamou para entrar no palco, fazer a apresentação e tal, para ver como é que é. Lembro até que ele tinha a época de colocar uma moda, de colocar uma fita aqui. Ok. Coloquei. Mas não deu certo, porque ele ficou uma coisa muito formal. Assim. Eu falei, não, você vai lá como se fosse no rádio. Vai lá e manda ver. Ficou muito legal. Ficou bem muito bom. Geração 80 foi uma época muito legal e que, tipo, a música nacional estava muito em alta também, né? Só tinha todo mundo surgindo naquela época, né? O Caetano, por exemplo, eu me lembro uma das gravações, tem o Queixa do Caetano. Nossa. Tinha uma introduçãozinha lentinha, né? Que bonita. Aí eu falei, Geração 80, os grandes do Brasil. E agora, Caetano Veloso, Queixa. Aí ele, é um amor assim de repente. Chegando.
Chegou Caetano Veloso. Ele veio ao programa de hoje fazer a sua queixa. Caetano. Um amor assim delicado, você pega e despreza. Que tempo maravilhoso, hein, Mansur? E isso ao mesmo tempo que estava no ar na cidade. Você fazia Isso. também na cidade. É. Eu queria falar um pouquinho da tua chegada no Rio e que você teve essa chance dada pelo Elinho Aquim Araújo. E- Queria que você falasse um pouquinho disso também, que é um profissional que todos nós admiramos até hoje. Sim. Né? Porque eu fui para o Rio, para a Rádio Nacional. Eu fiz teste, o Zé Cunha, um locutor esportivo do Rio, nosso querido conterrâneo também, ele me levou lá na Rádio Nacional e tal. Eu fiz o teste, passei, voltei para Ponte Nova, recebi o chamado deles. Janeiro de 73, chego no Rio de Janeiro, com João Bosco também, nosso conterrâneo, o cantor João Bosco estourando. Olha, E depois eu vou para a JB e faço um teste com o Aquim Araújo. Primeiro teste eu não passei, no segundo eu passei. E aí nós começamos. O Eliakim, poxa, maravilhoso, uma pessoa. E um profissional. Ele não errava nada. não Nada, errava. nada. Eu lembro um pouco das gravações que existem no YouTube também do Noturno, Aí, que era o programa que ele fazia. programa lindo. A gente ouvia lá em Ponte Nova. Que programa lindo. Com o Tom Jobim, entrevistando tá aqui o Tom Jobim, vamos falar. Falei, que programa espetacular. Não dava para acreditar que esse programa existia, de tão bonito que era. Tão Né? bonito que era. Que nível que era o Né? rádio, né? Aquilo era uma escola, né? Mas Era uma escola que a gente tinha. tinha o Simão Cury, que era produtor também, e o Saroldi, Luiz Carlos Saroldi, e depois. Ele fala, ele anunciava, né? Que estava com ele. Imagina essas pessoas, a gente convivendo todos os dias, né? Vendo eles trabalharem, o nível de programação da JBAM, altíssimo nível. Acessíveis, os profissionais, eles, quando tinha que dar chamar atenção em relação a alguma coisa, vinham numa boa. Uma boa. Era válido. Nossa! Lá tinha o William Mendonça, que era outro locutor também. Tinha Orlando de Souza, que fazia à noite. Maravilha Rodrigues, que era da Rádio MEC e da JB-FM. Ela anunciava os clássicos em FM. Meu Deus. Era só gente mesmo, assim, coisa fina, gente fina. Coisa fina. Não, e imagina, a beleza do Rio de Janeiro com uma rádio dessa era algo surreal, né? Acho que nunca mais, hein? Não. Mansur, é difícil agora. É uma outra realidade. Outra. Por exemplo, a JBAM tinha uma jornalismo maravilhosa. E a chefe do jornalismo era Ana Maria Machado, que veio a se tornar da Academia Brasileira de Letras, uma autora de vários livros, infanto-juvenis. Olha, Vê o nível. é outro nível. Isso era uma emissora de rádio importante do Rio de Janeiro. Olha a JB, que coisa sensacional. Então, essa experiência com ele aqui em Araújo, foi ele que te deu a porta de entrada no Rio de Janeiro? Fala, vai. Me apoiou muito e tal. Depois que eu fui para a cidade, também apoiou muito. Imagina você falar, bom, agora eu vou para um outro projeto chamado Rádio Cidade. O que é isso? Não, porque era tudo ali na casa, né? Está tudo dentro do Sistema Jornal do Brasil, né? Mas era algo muito diferente, perto do nível do que era a JB, né? Era algo totalmente louco, né? Falar, meu Deus do céu. Mas muito bem elaborado o projeto, diga-se de passagem, muito bem arquitetado, não é isso? E que influenciou até as TVs, né, Henrique? É mesmo. As TVs foram tirando um pouquinho daquela formalidade, né? Manga de camisa, já se tornaram mais muitos locutores. Eu acho que deixou o povo mais à vontade para se comunicar. E na locução esportiva também, o Zé Carlos Araújo, o garotinho, né? Que ele é fã. Sensacional. E ele sempre fala. E você vê como é que a linguagem dele também toda. Ele se sentiu à vontade para inovar. É outro time. Ô Mansur, vendo tudo isso, outro salto desse para o rádio, não dá para imaginar, porque tem que ter muita coragem para fazer o que foi feito ali na cidade também, né? Tem. E eu acho que tem uma coisa mágica nisso tudo, né? Eu acho que tem uma série de fatores que contribuem. Eu não sei, pode ser até fatores astronômicos ali. Eu acredito também.
Agora está na hora da atuação de Plutão, de Urano, inovações, Com tecnologias, certeza. ciclos, né? E tem gente que pesca isso e faz, né? Leve Tá em ali, frente. leva em frente, percebe, né? O cavalo encilhado e pula, né? Sem E vai. dúvida. Mansur, eu acredito que a gente já voou aqui o nosso tempo. A Tá. gente já falou tudo. Aham. Mas eu vou fazer o seguinte: eu não vou deixar você ir embora, não, porque a gente vai gravar um pouquinho mais. Aí eu quero saber um pouquinho mais sobre a tua história aí, aqui no nosso Papos e Canções. Segura um pouquinho aí, Combinado. Mansur. Vamos só tomar um café e daqui a pouco tem outro vídeo, hein? Tamo juntos. Valeu, querido.